E o Fluminense é o mais novo campeão da Libertadores da América. Fim do tabu para o torcedor tricolor. Vídeo de hoje do canal do Nicola conta todos os detalhes da vitória dramática contra o Boca Juniors no Maracanã. Preciso te atualizar também sobre a proximidade dos brasileiros em relação aos argentinos no número total de títulos da Libertadores. Vídeo tá super legal. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração. Queria contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Tô colocando na tela jogos do Campeonato Brasileiro desse domingo com os meus palpites para você se consagrar. Tem Cruzeiro Internacional, vou de empate. Fortaleza e Flamengo, outro empate. Red Bull Bragantino e Corinthians, vou de Red Bull. Tem ainda Coritiba e Goiás, tô apostando na vitória do Coxa. Só para lembrar, sugeri que vocês fizessem a aposta no empate entre Fluminense e Boca Juniors. Quem veio comigo se deu super bem. Para completar, vale a lembrança, clique no link que está no comentário fixo, faça seu cadastro na 1xBet e não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo falando a respeito de Brasil versus Argentina. 5 títulos consecutivos de clubes brasileiros, graças à vitória do Fluminense contra o Boca Juniors 2-1. Daqui a pouco eu falo sobre o jogo. Mas só para adoçar a lembrança dos argentinos que gostam de cutucar a gente. Essa sequência de brasileiros ganhando começou com o Flamengo em 2019, depois tivemos o Palmeiras em 20, o Palmeiras em 21, o Flamengo em 22 e agora o Fluminense em 2023, 5 taças consecutivas para o futebol brasileiro. A última vez que um argentino venceu foi em 2018 com o River Plate. E graças a essa ascensão recente dos clubes brasileiros, a gente já encostou nos argentinos, são 25 taças para clubes da Argentina contra 23 de clubes brasileiros. Depois aparece o Uruguai com 8, Colômbia e Paraguai com 3 títulos cada. E aí vale uma lembrança, durante muito tempo os clubes brasileiros davam pouquíssima importância para a Libertadores da América, enquanto os argentinos davam a vida por essa competição, o que justifica essa vantagem temporária dos argentinos, ao que parece é questão de tempo para que a gente assuma a primeira colocação no número de taças. Bora falar agora sobre o título conquistado pelo Fluminense, vitória por 2-1 na prorrogação. No tempo normal, Germán Cano abriu o placar, 1-0, golaço, com uma assistência do Keno pela direita, depois de uma troca de passes com o John Arias, que jogou demais. Keno cruza, o Cano bate de primeira e marca o gol que ia dando o título ao Flu. O Fluminense fez um primeiro tempo muito bom, recuou demais na etapa final e acabou sendo surpreendido por um chute de perna esquerda do Advíncula, que é um lateral direito destro, peruano. Ele traz para dentro, bate de perna esquerda, cruzado. Acho que o Fábio não teve chance de impedir o gol. Com esse empate, a decisão foi para a prorrogação e o Boca Juniors passou a jogar pensando nos pênaltis, até porque o Boca Juniors chega à final da Libertadores da América depois de 6 empates consecutivos no mata-mata. Foi assim que ele passou pelas oitavas, pelas quartas e pela semifinal, e era assim que o Boca Juniors havia planejado conquistar seu sétimo título da Libertadores da América. O Boca só não contava com a presença de John Kennedy, o atacante que começou no banco de reservas e entrou a 10 minutos do fim do segundo tempo, com 80 minutos de jogo, e ele marca aos 11 do primeiro tempo da prorrogação, ou seja, depois de 21 minutos em campo, ele aproveita mais uma assistência do Keno, dessa vez de cabeça, para bater de primeira e marcar um golaço. Vitória que ia colocando o Fluminense com a mão na taça. Vale a lembrança de que o Flu, 15 anos atrás, no mesmo Maracanã, havia perdido o título para a LDU. O problema é que o John Kennedy foi comemorar com a torcida, ele pulou o alambrado e foi abraçar os torcedores, acabou levando o segundo cartão amarelo, dessa maneira foi expulso e o Fluminense passou a atuar com 1 a menos. Para sorte do torcedor tricolor, o último lance do primeiro tempo da prorrogação tem uma discussão por conta de um possível pênalti. O Guga de fato acaba tocando a mão na bola depois de cair no gramado. A arbitragem não dá pênalti, mas nessa confusão entre muita gente do Boca e do Fluminense se empurrando, o Fabra chega e dá um tapa no rosto do Nino. A arbitragem de campo do Vilmar Roldan é chamada e acaba por expulsar o Fabra, ou seja, o Fluminense ficou pouco mais de 4 minutos com um jogador a menos. Voltamos para a etapa final, para os 15 minutos finais da prorrogação, e o Fluminense, com o mesmo número de jogadores, 10 contra 10, sofre pressão, muitas oportunidades, muito chuveirinho criado pelo Boca Juniors, mas a principal chance dos 15 minutos finais da prorrogação é do Fluminense num contra-ataque, em que o Guga fica cara a cara com o goleiro Sérgio Romero, chuta, bola bate na trave,
percorre parte da linha e não entra. De qualquer forma, placar final de 2-1, o Flu evita a temida disputa por pênaltis, onde o Boca Juniors já havia demonstrado muita força e conquista seu primeiro título de Libertadores, se juntando a outros 10 clubes brasileiros, ou seja, o Flu é o 11º a conquistar a Libertadores da América. Quero contar para vocês sobre os outros campeões: Santos, Flamengo, Grêmio, São Paulo e Palmeiras, 3 títulos cada um. Cruzeiro e Internacional são bicampeões, tem ainda Vasco, Corinthians, Atlético Mineiro e agora o Fluminense com uma taça para cada. Outro detalhe importante, com esse título o Fluminense assegura vaga no Mundial de Clubes desse ano, marcado para a Arábia Saudita, e para o Super Mundial de Clubes marcado para 2025, aquele que vai contar com 6 times da América do Sul, mais 8 times da Europa, enfim, é um novo formato que a FIFA está preparando. Outra observação super importante, o Fluminense é campeão da Libertadores com um investimento muito menor do que vários outros grandes clubes do futebol brasileiro. O elenco montado para essa temporada teve um investimento de apenas 30 milhões de reais, entre eles os maiores custos com Guga, Nino e Queiro. Aí você vai falar, Nicola, mas o Nino já está há bastante tempo no Flu. Sim, mas o Fluminense precisou comprar parte dos direitos econômicos, esses foram os atletas mais caros no total desses 30 milhões de reais. A folha salarial do Flu também está bem abaixo dos demais. No vídeo desse domingo prometo dar mais detalhes sobre a comparação de quanto o Flu gasta com folha diante dos rivais brasileiros. Só para arrematar ainda sobre essa história de títulos. Entre todos os times grandes do Rio, agora só o Botafogo nunca foi campeão da Libertadores da América. A taça assegura vaga no Mundial, o fim do jejum para torcedores tricolores, vaga no Mundial de 2025 e também um prêmio de 18 milhões de dólares. Essa era a grana combinada com a Conmebol para o campeão. 18 milhões de dólares equivalem hoje a mais ou menos 88 milhões de reais. Já o Boca Juniors, como vice-campeão, fica com 7 milhões de dólares ou 34 milhões de reais. Quero fazer destaques individuais. O Marcelo se torna o 15º jogador na história a ganhar Libertadores da América e Champions League. Ele já havia faturado 5 vezes a Liga dos Campeões pelo Real Madrid, agora conquista sua primeira edição de Libertadores da América. Vimos o Marcelo, o Felipe Melo e vários outros jogadores super importantes chorando no final da partida. O Felipe Melo chega a chorar antes, durante a execução do hino nacional do Brasil. Entre esses 15 caras que já ganharam Champions e também Libertadores, são 10 os brasileiros: Dida, Cafu, Roque Júnior, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Danilo, Rafinha, Ramires, Davi Luiz e o Marcelo. Quero acrescentar que o Fábio conquista seu primeiro título da Libertadores na 100ª partida dele pelo torneio continental. 100 jogos e até então ele nunca havia sido campeão. Esse jejum, mais um tabu foi por espaço e o Fábio se sagrou campeão. Já Germancano se tornou o artilheiro da Libertadores da América dessa temporada, 13 gols marcados. Ninguém nesse século foi artilheiro com tantos gols em uma única edição. O último artilheiro com mais gols havia sido o Luizão em 2000, quando ele havia marcado 15 vezes. Para completar, Fernando Diniz, técnico da seleção, muito criticado pela ausência de grandes títulos, foi campeão carioca pelo Fluminense, título de menor relevância no início dessa temporada, e agora encerra o ano com a conquista da Libertadores. E no seu discurso pós-título, Fernando Diniz destaca a importância de ser campeão ou não. Dá uma olhada na frase. Muita felicidade, fruto de um trabalho imenso. Só que se a gente tivesse perdido, nós não seríamos fracassados. O Boca não é um time fracassado. Campeão é quem trabalha com dignidade todos os dias. Fecha aspas. Quero a sua opinião sobre o título do Fluminense. Foi merecido? Alguém jogou mais que o Flu? E o Boca Juniors merecia melhor sorte ou foi longe demais com esse vice-campeonato? E sobre o seu time do coração? Ficou devendo? Tô curioso para saber o que você pensa. Use o espaço para comentário. Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos. Abraço, tchau.